paz do Senhor Jesus a todos, aos nossos irmãos e todos também aos nossos amigos que sempre nos acompanham aí, através das nossas lives. E eu sou o pastor Valdir Paz, e chego aqui nesta manhã com mais um vídeo, e sempre com algo relacionado, né, à palavra de Deus. E hoje não é diferente, embora o nosso assunto aqui, a nossa palavra aqui, ela vai ter um conteúdo assim um pouco diferente daquilo que nós temos trago, mas importantíssimo, importantíssimo. E a nossa fala, ela vai de encontro a algo que nós temos percebido, né, nesses últimos tempos, e algo que vem se aumentando o número de ocorrências, de situações em que, na realidade, o público evangélico em geral, ele está sofrendo. E eu posso afirmar que há um ataque velado aos evangélicos no país. Eu, desde aí a candidatura aí do Jair Bolsonaro, a qual a igreja evangélica ela achou por bem apoiar o seu projeto de governo, e depois disso aí está ocorrendo coisas absurdas, né? Até porque sempre pregam que nós vivemos num país que é laico, um país que a questão da democracia, ela é bastante divulgada, mas isso aí, infelizmente, a gente vê que é só no papel, é só nas palavras dos nossos governantes, muitas das vezes, e que não condiz com a verdade, né? Porque a gente está vendo aí uma situação de uma extrema perseguição contra o povo evangélico. E o engraçado é que a gente percebe isso, né? A gente lida com isso. E por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? É porque a gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar calado. Porque hoje a gente vê falar de muitas coisas, muitas manifestações por aí, principalmente em questão aí do racismo, por exemplo. Semana passada mesmo, eu estava vendo aqui uma manifestação grande aí contra o racismo, porque uma pessoa, né, uma pessoa famosa, um homem negro, né, se sentiu ofendido por gestos e palavras racistas contra ele, né, por causa da cor da sua pele. E é lógico, é legítimo, né? Aí a pessoa ela não aceitar a partir do momento que tem uma lei que ela garante, né, esse direito da pessoa não ser tratada indiferente por causa da cor da sua pele.
E aí a gente viu uma mobilização tremenda da mídia, uma mobilização tremenda né, do meio jornalístico e tudo mais. E como eu já falei aqui, eu acho claro que é válido, né? Se a pessoa se sentiu ofendida por isso e a lei ampara, né? Ela tem mesmo e até a pessoa se sentiu desrespeitada, né? Como ser humano, a gente entende que realmente, né? Há de se ter uma manifestação, há de se ter um clamor público, há de se ter sim, né? Para que esse tipo de injustiça ela seja excluída no meio da nossa sociedade. Porém, quando isso acontece, e aí não é só a questão aí da cor da pele, até mesmo, né? Quando alguém aí, pela sua escolha na área sexual, o seu estilo de vida sexual, muitas das vezes ele se acha ofendido aí, né? Se acha como que eu vou dizer, excluindo ou perseguindo por causa disso, e a lei está aí, ampara, a lei, né, a lei 7.716 de 89, ela vai amparar essas pessoas, né, nos seus direitos, e é interessante, né, que a lei está aí, né, a lei está aí, que ampara, que coíbe esse tipo de discriminação, né? E interessante, né? Que a lei, muitas das vezes nesses casos, elas são aplicadas com rigor, né? Elas são aplicadas com rigor contra a homofobia, contra o racismo, elas são aplicadas com rigor. E a própria sociedade exige que seja rigoroso com os que comete tais atos. Porém, a gente não vê o mesmo acontecendo, esse clamor público, essa mobilização da sociedade, quando o caso é contra pessoas evangélicas. Essa é a realidade. Agora, o que o povo evangélico ele precisa saber, o que o evangélico em toda parte precisa saber, é que a mesma lei que pune o racismo e que pune a homofobia, é a mesma lei também que pune a discriminação religiosa. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu acredito que tem muitos evangélicos que não conhecem a lei. E eu sempre dou um exemplo aqui na igreja: se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém comeria aí a sua picanha, né? Ele não se deixaria matar com tanta facilidade, mas ele não sabe a força que tem. E um dos problemas, muitas das vezes, do ser humano, é ele não conhecer os seus direitos, ele não saber os seus direitos, ele só conhecer ou só passar para ele que ele tem deveres, né? Agora, a própria lei que pune aí o racismo, a homofobia e tudo mais, é a mesma lei que ampara também as pessoas evangélicas, né? Que vai falar aí sobre discriminação religiosa, né? E é bem claro, né? E é bem claro isso aí. A lei é bem clara, né? Quando você vai lá para a lei, ela vai falar sobre isso aí, Ela vai falar, a lei 7.716, ela diz assim, ó: trata-se dos crimes resultantes de preconceito de raça, de cor, sendo o artigo 20 o núcleo de repreensão a discursos discriminatórios, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, tem muita gente que não sabe. E, por muitas das vezes, as pessoas não saber, por sua simplicidade, né? As pessoas são usurpadas dos seus direitos ou são massacradas, né, com situações abusivas, né, a qual a gente já chegou até o meu conhecimento, algumas coisas assim, né, de pessoas evangélicas, por sua fé, serem ameaçadas do seu direito de a não participação em alguns eventos, ou por causa da sua fé, por causa da sua crença. E a pessoa, muitas das vezes, era constrangida com ameaças, né? Mas a própria Constituição Federal, na Lei 6.335, ela vai dizer assim, olha aqui, ó, o artigo 5º da Constituição, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não seja obrigatória por lei. A lei maior também estabelece, no inciso 8º do mesmo artigo, que ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. É direito fundamental de toda pessoa não ser obrigado a agir contra a própria consciência e contra princípios religiosos. O direito de liberdade de consciência e de crença deve ser exercido concomitantemente com o pleno exercício da cidadania. O artigo 5º prevê, o artigo 5, previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, nos incisos 6, 7 e 8, que garante, entre outros pontos, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e a sua liturgia, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, veja bem o que a lei diz. O que a lei diz? Ninguém pode ser coagido a fazer algo contra a sua própria fé, contra a sua fé, contra a sua crença. E às vezes a gente vê aí, principalmente nas escolas, principalmente aí quando pessoas que estão ali para ensinar, né, até mesmo em respeito à questão de direitos, estão ali para ensinar e estão passando por cima do direito das pessoas. Ah, mas por que fazem isso? Ah, porque a maioria das pessoas são leigas, a maioria das pessoas não entende que isso cabe um tipo de processo, que cabe, né, e pela lei, né, porque toda essa liberdade, todo esse direito é garantido por lei, é garantido pela lei, não é garantido por instituição A ou B, é garantido por lei. Então, o que acontece? Mas a maioria das pessoas que são simples, não conhece a lei, não sabe, né? E às vezes passa por ameaças, né? Ameaças, muitas das vezes até no seu local de trabalho, ameaças de demissão, né? No seu local de ensino, nas escolas e outros setores por aí, né? A qual, infelizmente, todo lugar tem pessoas despreparadas. O que as pessoas não sabem é que nem todo mundo é despreparado. E nem todo mundo está abandonado à sua própria sorte, né? Então, eu sou pastor aqui da igreja evangélica, é meu dever, né, zelar também pelas pessoas que professam a mesma fé, que segue o nosso mesmo estilo de vida,
E muitas das vezes a gente vê, a gente ouve que algumas pessoas estão passando por esse tipo de constrangimento, né? Mas a nossa orientação é que busque o quê? O amparo da lei, porque a mesma lei, como eu já falei, que coíbe certas situações em que as pessoas acham que, né, e que na realidade há uma mobilização, né, para que se faça justiça, é a mesma lei que vale também para o público evangélico. Os que as pessoas precisam saber disso, né? Porque na realidade a minha preocupação é porque estão criando no Brasil uma cultura anticristã evangélica. Essa que é a questão. Assim como o antissemismo também. Esse ódio, né, contra os judeus, esse ódio que vem alastrando, e hoje a minha preocupação é com o nosso Brasil, que tem se alastrado aí, o ódio contra as igrejas evangélicas, e isso aí não é normal, a gente está vendo aí nas mídias aí, as pessoas querendo denegrir a imagem da igreja, denegrindo, forjando situações aí para poder dizer que é o público evangélico. Então a gente tá observando isso, né? E por que esse ódio? Qual base que tem esse ódio da sociedade? Eu vejo que, primeiro, é uma revolta, né, contra as leis morais e espirituais, que são fundamento do padrão que Deus estabeleceu para o homem, né? Para se relacionar com ele. E a gente vê que essa revolta ela teve início lá no Gênesis, lá em Gênesis, se eu não me engano, Isaías, o profeta Isaías, não me recordo agora se é o capítulo 14, né? Mas a Bíblia vai dizer que isso aí começou com Satanás, né? A Bíblia diz que isso começou com Satanás, quando se rebelou contra Deus. E ele tem fomentado o coração de muitos seres humanos aí para também fazer o mesmo. Então, essa revolta é contra os princípios da lei moral de Deus. Agora, quando o evangelho é pregado, e a gente sempre fala isso, quando o evangelho é pregado, há sim um confronto, né? Há sim um confronto. Assim um confronto com o próprio ser humano e com os seus próprios erros, seus próprios defeitos. Mas a gente sabe que a finalidade do evangelho de Jesus Cristo é fazer com que o homem ele tenha o padrão que Deus ele agrada a Deus. Então, eu deixo aqui esta minha observação e dizer que a gente está atento a essas coisas, né? E nós não vamos nos silenciar, nós não vamos nos calar por tantas injustiças que se tem e que se está cometendo contra o povo de Deus. Não é verdade? Então, deixo aqui esse alerta e deixo aqui também esta orientação aos nossos irmãos, né, que busque a lei, porque a mesma lei, ela ampara. Ela não é só para um grupo de pessoas, ela é para todos que têm, né, e que, nesse caso, estão sendo usurpados dos seus direitos. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.